Eu quero encontrar com você hoje e declarar uma palavra ao teu coração. Sabe que nós vivemos uma geração que cada vez mais está viciada em respostas imediatas. A gente quer tudo para agora. Nós somos a geração do WhatsApp. A geração de que quando enviamos uma mensagem, nós somos impacientes em esperar uma resposta. Tanto que nós não gostamos mais de ligar, para não corrermos o risco de não conseguirmos deixar o recado que queremos. O WhatsApp não veio apenas para facilitar a comunicação. Veio para nos dar a convicção de que aquilo que queríamos falar, de alguma forma foi falado. Não é porque nós esquecemos, porque não deu tempo, porque a ligação não completou, mas agora não. Tudo que desejamos colocar para fora, fazemos. Independente se o outro vai ouvir, gostar, tem tempo para saber e para executar. Vivemos uma etapa que aquilo que sentimos imediatamente fazemos e colocamos no outro a celeridade de sermos respondidos. Não demos tempo para que a pessoa possa pensar, para que a pessoa possa orar. Queremos respostas de maneira imediata. Quando alguém nos manda uma mensagem do WhatsApp e você, por algum tempo, mesmo lendo, ouvindo, tira para discernir, tira para pensar, tira para refletir, parece que aquilo é desprezo, parece que a pessoa está nos ignorando, parece que a pessoa não quer nem sequer continuar uma conversa conosco. Exatamente isso. Isso tem provocado em nós uma convicção de que, quando as coisas demoram, Deus está ausente. Nós estamos fazendo de Deus o nosso amigo de WhatsApp. Quando alguém não nos responde imediatamente, parece que está nos ignorando. Com essa mesma ligação ou com esse mesmo ênfase, nós estamos levando a nossa vida de fé, achando que Deus precisa de imediatamente nos responder. E aqui tem um problema. Talvez Deus já nos respondeu. Sabe que existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser paradas e refletidas melhor. O reino dos céus não é feito das coisas visíveis, nem é composto por aquilo que nós cremos ou sabemos. O reino dos céus são feitos de coisas maiores, de processos que os nossos olhos sequer podem completar. O reino do Espírito de Deus, ele é muito mais complexo do que aquilo que nós podemos imaginar. Portanto, existem coisas que Deus já respondeu sim. Não é que ele está distante, não é que ele fechou os céus. Talvez é porque os céus estão ainda em batalha para que processos celestiais, processos divinos possam se completar na minha e na tua vida. Talvez Deus não responde porque ele não pode responder o imaturo. Talvez Deus não respondeu porque você ainda não está pronto para tratar com diligência tudo aquilo que ele vai te entregar. Talvez Deus já até respondeu, mas no céu houve algum bloqueio, uma batalha que ainda guerreia contra a sua mente, contra o teu espírito para executar com obediência. Sabe que eu quero ler com você no devocional de hoje um texto que mostra isso. Um Deus que responde imediatamente, mas nem tudo chega no tempo. Às vezes chega fora do que aquilo que chamamos de tempo. Mas eu quero te dar uma lição com esse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel. O capítulo será o capítulo de número 10. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 10. Daniel, capítulo 10, verso 10. Diz assim: E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender
o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Uau, que maravilha! E eis que, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Uau, esse texto é poderoso, ele é fascinante, ele é extraordinário, mas ele também me ensina que Daniel clamou a Deus uma resposta, uma direção, um norte, um caminho, uma provisão, uma fala, uma manifestação de Deus. Mas Daniel não recebeu. A Bíblia diz que Daniel permaneceu durante 21 dias orando. Mas quando a resposta chega, o anjo que falava com Daniel agora diz a ele: Daniel, desde o primeiro dia que você liberou essas palavras ao reino dos céus, Deus ouviu e Deus respondeu. O fato é, os reis da Pérsia impediram. Só quando houve uma batalha, só quando houve uma guerra, só quando houve uma liberação entre as batalhas da força de Deus e da força do mal, que a sua resposta chegou. Não é que Deus não havia liberado, é que existiam processos celestiais acontecendo para que essa resposta pudesse te alcançar. Mas quando Daniel recebe essa palavra, ele se enfraquece. Ele olha para aquilo e não tem força para levantar. Então Deus libera uma segunda palavra e dá força a Daniel, a fim de ele continuar a jornada e continuar o propósito. Me deixa concluir isso aqui com você. Eu preciso fazer você entender que talvez as suas orações de hoje, as orações que você tem feito para este tempo, para essa circunstância, quando você se levanta delas, dos dias que você tem passado e diz: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me ouve, talvez você ainda não tenha entendido que as batalhas que estão travadas para que Deus te carregue para os cenários do Espírito, talvez estão acontecendo justamente aí, quando você permanece, quando você persiste, quando você continua em fidelidade orando. Talvez a batalha de vida que vai produzir o milagre que você tanto anseia e espera, não está em pedir e desistir, está em permanecer crendo que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você está orando. Portanto, querido, o que fez Daniel receber a palavra que havia sido liberada do céu desde o primeiro dia que orou, foi a permanência na confiança daquele Deus a qual ele servia. Então me deixa dizer uma coisa, está na hora de você tomar a tua vida de fé, colocar na confiança de que Deus é capaz, no tempo exato das coisas, fazer acontecer. Ele é poderoso para aplainar qualquer caminho, Ele é poderoso para resolver qualquer adversidade, Ele é poderoso para curar qualquer ferida ou enfermidade. O Deus dos céus, a qual nós confiamos e celebramos, Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância da sua vida. Portanto, embora os dias possam ser maus, embora o tempo possa ser difícil e embora você possa dizer que Deus não está te ouvindo, eu preciso te dizer, talvez Deus já te ouviu e já te respondeu. A resposta ainda não te tocou, ainda não chegou ao teu coração, ao teu espírito, mas continue crendo, continue confiando, continue orando, certamente Cristo vai te esclarecer. Que a voz de Deus seja audível ao teu espírito. Que Deus te encontre nesse dia e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus te dê paz. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E se essa palavra falou com você, se de alguma forma Cristo te encontrou, compartilhe ela com alguém.
Quem sabe, assim, da mesma forma, alguém possa ser abençoado por Cristo Jesus. Que Deus seja com a tua casa, em nome de Jesus.